Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal, eu sou Jovete Paca e hoje trago-vos a resenha do livro Homo Deus, uma breve história do amanhã, escrito pelo historiador israelita Yuval Noah Harari, em 2015, mas foi publicado este livro internacionalmente a partir de 2016. Este livro é uma sequência direta do seu livro Sapiens, uma breve história da humanidade, que eu já trouxe a resenha aqui no canal, que ele aqui procura responder às questões finais do seu livro passado, isto é, qual é o fim do Homo sapiens. Mas primeiro eu quero convidar-vos a fazerem parte deste canal, por favor, de inscreverem-se e compartilhar esse vídeo para mais pessoas, para que possamos estar aqui a compartilhar várias resenhas, várias ideias. E essas trocas de ideias são importantes para que possamos crescer, não só intelectualmente, mas consigamos também responder algumas questões existenciais. Este livro, Homo Deus, como é uma sequência direta do seu livro Sapiens, não poderei ir muito ao fundo sobre algumas questões que ele traz neste livro. Mas nós podemos ver aqui essa tentativa de responder à questão qual é o fim do Homo sapiens, como nós sabemos que o Homo sapiens não é a única espécie humana que existiu dentro da natureza, porque existiam os outros, Neandertais, os Australopithecus. Mas esse mesmo Homo sapiens foi o único que deu o grande passo da evolução há 70 mil anos com essa revolução cognitiva, há 12 mil anos com essa revolução agrícola, em 1500 com essa revolução científica e quase 1800 com a revolução industrial. Ele pode dar um passo um bocadinho mais à frente das outras espécies humanas. E, infelizmente, as outras espécies humanas sumiram dentro da própria sociedade, da própria natureza. E dentro de todas essas revoluções, os objetivos principais do Homo sapiens foi terminar com a fome, com a guerra e as pestes que foram assolando ao longo da própria civilização. Como nós podemos ver, existem mais pessoas a morrerem de obesidade do que fome. Porque normalmente nós vemos aqui que os países desenvolvidos morre-se mais a pessoa por obesidade, por diabetes, do que por própria fome. Apesar que morrem pessoas dentro de algumas sociedades através de fome, mas isso não é numa escala mundial como acontecia antigamente, porque o homem conseguiu não só melhorar através das revoluções industriais a forma de produção em massa, mas também alimentar mais pessoas. E alguns passos dentro da mesma revolução, isto é, acabar com algumas pestes que foram existindo ao longo da própria humanidade. Muitas doenças foram surgindo, foram extintas. E nós vemos como a medicina foi evoluindo ao longo dos tempos, quando houve essa grande separação entre a religião e a ciência, quando as pessoas conseguiram não só entrar dentro do corpo humano, descobrir o que se passa dentro do corpo humano, saber as partes, como funciona. E isso levou com que muitos médicos conseguiram desenvolver muitas vacinas, saber como funciona o corpo humano. E atualmente a medicina conseguiu controlar muitas doenças. Apesar que atualmente estamos aqui a lutar com essa pandemia, esse vírus que está circulando por aí. Mas o ser humano é capaz de criar uma vacina para combater esses mesmos vírus. E um dos outros passos que o Homo sapiens deu é conseguir terminar, entre aspas, com as guerras. Eles viram que atualmente é mais vantajoso enriquecer-se com a paz do que a guerra. Se antigamente fazia-se guerra por tudo e por nada, atualmente as pessoas pensam 1 milhão de vezes antes de empreender as guerras. E isso vai trazendo alguma reflexão dentro da mesma sociedade. Este livro, Homo Deus, não é uma profecia, mas é uma reflexão profunda dos vários acontecimentos que vão surgindo dentro da mesma sociedade. Porque ela aqui não tenta reinventar nada, fazer uma profecia das coisas que vão acontecer daqui a 50 anos. Mas vendo como a humanidade está caminhando, é muito fácil prever alguns acontecimentos. Nós podemos aqui encontrar 3 elementos fundamentais para podermos refletir muito sobre o fim do Homo sapiens. A primeira coisa que nós podemos aqui refletir é sobre a questão da felicidade. Porque a felicidade para nós são algo passageiros. Nós não somos felizes o dia todo. Nós temos momentos de felicidade. E se nós humanos conseguíssemos descobrir uma fórmula fundamental para que prolongasse a nossa própria felicidade, é só viajarmos um bocadinho no livro do Axel, quando fala sobre a questão do admirável mundo novo, isto é, daquela droga sintética sobre o soma que as pessoas tomavam. E as pessoas são felizes, eram felizes dentro daquela mesma sociedade. E se nós fôssemos capazes de criar essa mesma droga e que a sociedade aceitasse como normal, que a gente não queria mais ser
depressivos e tomasse aquela droga para satisfazer nossa própria necessidade de sermos felizes o tempo todo, e que a felicidade não seja apenas uma coisa passageira, mas que seja uma realização total, porque o ser humano é um ser insaciável atualmente. Ele não se satisfaz apenas com um objetivo, ele quer sempre alcançar mais e mais e mais. E quando esse mesmo homem ou essa mesma mulher toma esse mesmo medicamento e sinta realizado, como a humanidade encararia esse mesmo processo? Esse é um processo vantajoso ou não dentro da mesma sociedade? Você estaria disponível para isso? E essa mesma felicidade vai ser um processo que muitos laboratórios estão investindo muito para a realização desses mesmos objetivos, que a felicidade não seja apenas uma coisa passageira, mas uma coisa que possa durar continuamente, porque ele vê que os nossos neurônios funcionam através dos estímulos. Se pudéssemos estimular isso, se nós podemos alegrar essas pessoas com depressão, seria fundamental para nós termos esse passo adiante, para acabarmos com a nossa própria infelicidade, que o homem não seja mais insaciável, que a busca do prazer constante não provoca mais um vazio dentro da própria humanidade, como acontecia nesse mundo distópico que o Aldous Huxley apresentou no denominado Mundo Novo. E na segunda parte que o Yuval Noah Harari apresenta é a questão da imortalidade. Se nós descobríssemos uma fórmula que a gente conseguisse não só permanecermos vivos, mas conseguiríamos erradicar várias doenças, porque a morte para ele aqui é só uma falha genética. Se nós conseguíssemos corrigir essa mesma falha, se inventássemos algumas nanotecnologias que pudessem corrigir esses erros da nossa genética, como seria? Então, a humanidade poderia dar esse mesmo passo, porque existem algumas pessoas que estão à procura dessa mesma solução. A imortalidade é uma coisa que está sendo investigada muito para essas empresas das tecnologias. E nós podemos ver isso frequentemente. Não como um desejo de superação e sermos imortais, mas conseguirmos não só adiar a morte, corrigir esse erro genético, mas continuarmos a sermos felizes, e que os 40 passam a ser os 18, os 80 passam a ser os 40. Como é que seria essa mesma humanidade, onde as pessoas conseguissem prolongar a sua própria vida por meio tecnológicos, por meios que estão a ser inventados dentro da própria medicina? Porque se conseguiu, não só porque a medicina gosta de superar-se também, tem esse objetivo insaciável. Se já conseguiu curar os doentes, agora vamos tentar melhorar os saudáveis. Como nós vemos aqui, algumas operações plásticas que começou por corrigir alguns defeitos dos homens da Primeira Guerra Mundial, foi agora transporte para os homens saudáveis. Quantas mil cirurgias as pessoas não fazem para melhorar, para corrigir alguns defeitos corporais? E quantos medicamentos saíram dos doentes para as pessoas saudáveis? Nós podemos aqui até dar o exemplo de alguns medicamentos que algumas pessoas que sofrem déficit de atenção tomam, que algumas pessoas agora dão aos seus próprios filhos para formatar essas mesmas pessoas para serem mais concentradas nos estudos, mesmo não tendo déficit de atenção. Isso vai sendo mesclado dentro dos doentes e saudáveis. Se descobrirmos o remédio para curar Alzheimer, quem sabe eu também possa tomar para melhorar a minha memória? Ninguém vai proibir-me isso, de sermos mais superdotados. E o terceiro elemento é a questão de sermos igual a Deus, porque essa mesma separação da humanidade que Yuval Noah Harari apresenta aqui é uma luta contra o próprio humanismo. Se nós não temos com quem nos guiar, então temos um elemento fundamental que nós devemos eliminar de toda a própria existência, que é Deus, porque o homem não nasce predefinido, o homem não nasce com um destino para ser traçado, ele vai se descobrindo aos poucos, como nós falamos aqui também no livro do Jean Paul Sartre, que é a questão da existência, esses elementos, mas superar Deus, isto é, conseguirmos não só criar vida, mas modificá-la, isto é, nós podemos aqui ir a um laboratório e decidirmos que tipo de filho nós queremos ter. Um filho saudável, um filho bom em certas matérias, um filho com certas características, não depressivo. Uma pessoa que vai nascer pronto para viver a vida saudável, como vai ser destinado, isto é, trabalhar dentro do laboratório, como se fosse novamente esta ficção do Aldous Huxley, no Admirável Mundo Novo. As pessoas vão ser pré-selecionadas para ser aquilo que vão ser projetados para serem.
E nisto vai trazer muitas questões fundamentais, porque nós podemos aqui ver isto. Será que isto é ético? Será que nós temos a capacidade não só de modificar a nossa própria consciência e trabalharmos com esse conceito de livre-arbítrio para ele também aqui que é nulo? Nós podemos até encontrar neste livro o pensamento de Feuerbach, na essência do cristianismo, quando ele fala sobre o homem é o próprio Deus. Ou também podemos falar sobre Nietzsche, quando ele fala sobre a morte de Deus, e também da questão do super-humano, isto é, do super-homem. Nossa capacidade de transformarmos, de superarmos essa inexistência desse ser supremo e nós nos consagrarmos como esse homo-deus, esse homem capaz de conseguir tudo aquilo que sempre sonhou, que sempre projetou, sair do mundo da fantasia e entrar no mundo real, conseguirmos transformar os nossos elementos mais básicos. E nesta mesma superação deste super-humano, que a gente vai nos transformar, que infelizmente o Homo sapiens ficará um pouco ínfimo dessa mesma grandeza, porque nem todos terão a capacidade, nem todos terão o poder de transformar, de atualizar, fazer updates das suas próprias partes humanas. Uma outra ideia que Yuval Noah Harari traz aqui é a questão do dataísmo, isso é a religião dos dados. Atualmente nós estamos a caminho de uma quarta revolução industrial, quando a internet se conectará com tudo que a gente faz, isto é, as nossas televisões, os nossos relógios, as nossas câmeras, tudo. Isto é, essa revolução do 5G que está surgindo aí por ter alguma causa que possamos aqui transformar a internet das coisas com uma realidade mais factual. Se nós conseguirmos conectar tudo, e como nós damos os nossos dados para o Google, para o Facebook, para serem tratados normalmente. E que o Google, o Facebook sabem mais de nós que nós próprios, porque nós entregamos muitos dados para eles. Esses dados são armazenados e com isso nós podemos direcionar alguns pensamentos pré-formatados. Nós até podemos ver que o livre-arbítrio até vai ser um bocadinho interrogado. Nós podemos aqui pensar sobre o escândalo que o Facebook se pôs em 2016, quando foi comprovado que o Cambridge Analytica teve uma influência sobre as eleições de 2016 nos Estados Unidos, quando foram feitas algumas publicações para direcionar o pensamento das pessoas que iam votar dentro dos Estados Unidos. Porque essas redes sociais sabem muito de nós, nós damos muita informação sobre eles, não esquecem, eles guardam tudo, diferente de nós que nós esquecemos algumas coisas, eles não. É só acionar algumas coisas, só vermos o que nós gostamos, que música que nós escutamos, que filmes, que hora que nós gostamos de sair. Eles vão trazer um macro conhecimento sobre nós e podem direcionar aquilo que nós queremos de momento. E essa superação que o Homo sapiens fará vai dar lugar a um super-humano mais importante, vai até dar um lugar a super-máquinas inteligentes, essas máquinas capazes de fazer tudo aquilo que um Homo sapiens faz, mas fazer melhor, não tendo, isso é, a consciência, mas tendo uma inteligência superior. É importante nós termos em mente que esse livro não é uma profecia, mas é um alerta que ele dá para que possamos ver como a humanidade está caminhando e que os países que vão poder investir nessas tecnologias é que darão um passo mais em frente para essa mesma implementação e estarão à frente da corrida do que aqueles países que ainda estão a lutar pelo petróleo, ainda estão a lutar pelas coisas ínfimas, não entraram ainda na luta pela quarta revolução industrial, ainda ficarão para trás, ainda estarão a acreditar em alguns seres mitológicos, alguns seres celestiais, para que possam não só suprir as suas necessidades da fome, da seca, mas não querem lutar para que isso seja realizado por eles próprios. Para todos que viram o vídeo até aqui, muito obrigado. Daqui é o Jovete, até a próxima.